Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua linda família. Que a graça, o amor, o favor e os milagres de Deus te alcancem e que se cumpra na sua vida de acordo com a tua fé. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela tua presença, invocamos o teu nome, invocamos a tua sabedoria, suplicamos que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja conosco. Te apresento cada um dos meus irmãos, te apresento cada família que está aqui representada. Nós estamos nesse propósito, Senhor, de 21 estudos com jejum e oração. Este é o 21º. Hoje nós estamos te entregando. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos instruído e falado conosco, nos protegido e nos livrado de todo o mal. Muito obrigada. Ainda queremos aprender mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Hoje é o 21º estudo. Estamos concluindo o nosso propósito. Melhor é o final do que o início de tudo. Quantas pessoas iniciam as suas carreiras animadas, as suas famílias animadas, até um propósito de jejum e oração animadas. Iniciaram o ano de 2024 animadas. Ao longo do percurso, ao longo do tempo, vão desanimando. Não é que não podemos desanimar, porque chegam as más notícias, acontecem os imprevistos e vamos ser abaladas sim, mas não podemos permanecer abaladas. Não podemos deixar o desânimo mandar nas nossas vidas. Precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, a governar sobre as nossas emoções e a finalizar tudo aquilo que nós iniciamos para o Senhor. Vimos no estudo de ontem, se você não viu, eu lhe recomendo que volte e reveja o estudo, que tudo que nós fazemos, devemos fazer com boas intenções, com bom ânimo, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Este é um propósito que, de fato, nós estamos fazendo ele desde o início para o Senhor. Estamos fazendo petições a Deus para que Deus entre com cura, salvação e libertação nas nossas famílias. E estamos entregando a Deus o nosso melhor. O nosso tempo, o nosso jejum, cada um ficou livre para escolher qual seria o jejum, mas algo que era importante nosso era para termos entregue a Deus, entregar o nosso melhor a Deus, para estarmos conscientes e prestando muita atenção ao que Deus está falando conosco. Esse jejum de 21 estudos foi baseado no jejum que o profeta Daniel fez. Daniel era um estadista. De muito cedo ele foi tirado da sua família, ele foi tirado do seu país, ele foi tirado da sua cultura e foi levado como prisioneiro para morar na Babilônia. O rei da Babilônia queria que alguns dos prisioneiros se tornassem pessoas proeminentes na sua sociedade. Queria utilizar a inteligência daquelas pessoas para que o país dele crescesse. Ele fez uma seleção. Daniel e alguns amigos foram selecionados. Desde cedo, Daniel se destacou em inteligência e em sabedoria, mas principalmente Daniel se destacou porque ele tinha um caráter reto, ele tinha um caráter íntegro com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus fortíssima. Ele aprendeu isso no país dele de origem, ele provavelmente aprendeu com os pais dele e ele não estava disposto, mesmo que tudo à sua volta estivesse mudado, ele não estava disposto no que ia governar sobre a sua mentalidade, nem no que ia governar sobre as suas emoções, sobre o seu coração e sobre as suas decisões. Ele estava firmado no compromisso que ele tinha feito com Deus, que Deus continuaria sendo o único Deus de suas vidas e que ele iria honrar e obedecer à palavra de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Ele parava o seu trabalho, ia para o seu aposento, abria a janela do seu quarto, que direcionava para o seu país, e ele orava na direção do seu país. Neste propósito, eu pedi para vocês no início que cada um aprendesse a ir para o seu quarto, para se concentrar, para ficar num momento a sós com Deus, para estar ali voltado na direção de Deus e voltado na direção do que nós estamos peticionando diante de Deus. Daniel, no final da sua vida, com muita experiência, com muita bagagem com Deus, entregou um jejum a Deus pedindo resposta. Algo estava acontecendo que o perturbava. Ele queria compreender. Ele não especificou que ele ia jejuar por 21 dias. Ele estava jejuando sem prazo para interromper o jejum. Ele queria que a resposta chegasse. Aconteceu da resposta demorar 21 dias para chegar, porque havia oposição. Sempre que nós nos dirigimos a Deus, Deus vai se achegar para nós. Deus vai enviar para nós a resposta que estamos solicitando dele. Isso não quer dizer que nós vamos receber imediatamente. Existe o opositor, existem os principados que ficam colocando barreira para impedir as bênçãos de Deus e as respostas de Deus de chegar até nós. Não podemos baixar a guarda. Precisamos continuar atentas e vigilantes até compreendermos. E quando a resposta chegou para o profeta Daniel, aquele homem escolado em intimidade com Deus, aquele homem experiente de vida, experiente de idade, experiente de governo, ele falou para Deus que não estava compreendendo um tanto daquelas respostas. E o anjo lhe explicou que não era possível para ele compreender, que o anjo estava entregando para ele, mas que aquela mensagem precisava ficar selada até os dias do final. Só então as pessoas do final iriam ler aquela mensagem e iriam compreender. O que acontece na vida de Daniel é um exemplo para o que pode acontecer conosco. Ao longo desses 21 dias, nós desenvolvemos vários estudos baseados no livro O Seu Dinheiro, que o autor é Howard Dayton, fundador do Ministério Crown, ministério que ajuda milhares de famílias até hoje, financeiramente falando, famílias a encontrar o equilíbrio, até porque o próprio Deus disse para nós, o seu povo, buscarmos a Deus em primeiro lugar, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E Deus falou isso porque há uma batalha, uma peleja. Mamon governando o dinheiro, governando as riquezas, quer roubar a nossa adoração, quer roubar a nossa atenção, quer roubar o nosso tempo, quer roubar a nossa energia. Ele quer que o povo dedique o tempo, a energia para ir atrás do dinheiro, enquanto Deus garante que se estivermos com as prioridades no lugar certo, se estivermos buscando a Deus em primeiro lugar, as demais coisas, ou seja, o dinheiro, os bens, a riqueza, tudo que estamos precisando vai chegar até nós. Para nós que vivemos numa sociedade que está sempre correndo atrás de algo, é até complicado entendermos como Deus vai fazer tudo chegar até nós, desde que estejamos buscando Ele em primeiro lugar. Este livro, ele nos ajuda a colocar em perspectiva todas as áreas da nossa vida. Eu acredito que você, como eu, foi confrontado em alguns estudos. Espero que em mais de um estudo você se sentiu espremido, você se cogitou se vinha fazendo certo, se vinha fazendo errado, você se pegou nas áreas que estava fazendo errado. Este é o objetivo dos estudos. Nós precisamos encontrar aquelas áreas que estamos nos comportando de forma completamente oposta ao que Deus planejou. Trouxe várias vezes o contraste do que a sociedade prega, do que a sociedade promove, do que a sociedade divulga, com o que Deus espera de nós, com o que Deus ensina para os seus filhos. Quantas vezes na hora de apresentar o contraste eu me vi indo atrás do que a sociedade prega
E neste momento eu pude me corrigir diante de Deus e pedir que Ele me ajude, que eu possa realmente fazer a cada dia a escolha pelo caminho estreito, pelo caminho que é ensinado por Ele, porque é o caminho que conduz à vida, é a jornada que vai fazer com que a minha alma encontre prazer, viva em deleite. O nosso Deus nos ensina em Romanos 12:2, não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A única forma de renovarmos a nossa mente é estar estudando a palavra de Deus, estudando com olhos verdadeiros, estudando com olhos sinceros, estudando, pedindo ao Espírito Santo para nos mostrar. É o Espírito Santo que nos leva ao nosso erro, para nos conduzir ao arrependimento diante de Deus, para nos conduzir ao caminho que verdadeiramente devemos traçar, devemos escolher para termos total liberdade. Deus quer que os seus filhos sejam livres para o adorar, livres para o servir, livres para encontrar nessa jornada o seu chamado e desenvolver as nossas aptidões, desenvolver os nossos dons, os nossos talentos. Nas escrituras sagradas são mais de 2.350 versículos falando sobre o dinheiro. Por que Deus? Por que Jesus? Porque o Espírito Santo dedicou tanto espaço para falar sobre dinheiro. Porque dinheiro é importante, porque manusear dinheiro é importante de ser feito da forma de Deus. O dinheiro sendo manuseado da forma bíblica, ele vai se transformar numa arma poderosa de bênção. O dinheiro sendo manuseado da forma do mundo, ele vai se transformar numa arma poderosa de ruína, de destruição, de perturbação, de aflição, de estresse. A forma como nós lidamos com o dinheiro define se vamos ter mais intimidade com Deus ou se estamos sendo empurrados para longe de Deus. Deus sabe que se estivermos manuseando o dinheiro da forma do mundo, estaremos sendo aprisionados, estaremos sendo escravizados. Estaremos nos desviando do princípio original que Deus tem para nós, do nosso chamado original. Ao escrever tanto sobre o dinheiro, Deus quis garantir que os seus filhos estivessem livres da prisão, que pudessem desfrutar das benesses que o dinheiro promove quando é bem utilizado. Nenhum de nós nasceu aprendendo sobre dinheiro, sobre como utilizar o dinheiro nas escrituras. Nós aprendemos como utilizar o dinheiro no primeiro lugar que nós estávamos, nas nossas casas, com as pessoas que nos criaram. Em segundo, contato com as pessoas que começamos a conviver fora das nossas casas. Os aprendizados que tivemos nesses lugares estão aqui dentro. Muitos podem estar com fortalezas na mente que nos aprisionam. É bem comum entre os cristãos pessoas acreditarem que apenas pessoas pobres são muito espirituais, que pessoas que prosperam, que pessoas que têm acesso a uma quantia maior de dinheiro, de bens, não têm intimidade com Deus, enquanto nós vimos que a intimidade com Deus ela é definida pela honestidade e pela desonestidade. Existem pobres desonestos, como existem ricos desonestos. Fortalezas mentais tendem a dizer para nós que apenas os ricos são desonestos, que muitos nesse país, que se não todos são desonestos, então não tem nada demais sermos um pouquinho desonesto aqui e ali quando nos convém. Fortalezas mentais podem estar soprando no seu ouvido que todos os ricos são pessoas más, que são pessoas arrogantes, prepotentes, egoístas, são pessoas avarentas e são pessoas que cobiçam. Isso também não é verdade, nós precisamos ter cuidado. Existem muitas pessoas pobres que cobiçam, muitas pessoas pobres que são avarentas, muitas pessoas pobres que são más. Tanto as pessoas pobres como pessoas ricas planejam o mal, executam o mal.
O dinheiro não define o que a pessoa é ou o que a pessoa faz. A maneira como cada pessoa utiliza o dinheiro mostra ao mundo quem ela de fato é. Eclesiastes 5:10 nos dá uma grande lição. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso não faz sentido. Viver desta forma não faz sentido. Nós precisamos entender o que o dinheiro faz para as nossas vidas, mas também entender o que ele não faz. O dinheiro comprará uma cama para nós, mas não comprará o sono. O dinheiro comprará livros, mas não o cérebro. O dinheiro comprará comida, mas não o apetite. O dinheiro nos comprará uma casa, mas não nos compra um lar feliz. O dinheiro nos comprará remédio, mas não compra a nossa saúde. O dinheiro nos comprará divertimento, mas não tem o poder de comprar a nossa felicidade. O dinheiro pode até comprar para nós um crucifixo, mas não compra um Salvador. Deus, Ele espera que nós, os seus filhos, saibamos administrar o dinheiro melhor do que as pessoas que não têm a instrução compartilhada por Ele, que não têm a revelação, não têm o acesso à palavra dEle. E Ele nos entrega 3 elementos importantes que vão manter cada um de nós vivendo em contentamento e em equilíbrio. O equilíbrio vai nos garantir uma vida próspera, uma vida abundante. O primeiro elemento, Deus espera que nós saibamos qual é o nosso papel. O nosso papel é ser mordomo de tudo aquilo que Deus confia nas nossas mãos. O segundo elemento é exercer a mordomia com fidelidade. É começar a administrar o que Deus nos entrega com retidão, com inteireza e continuar ao longo da vida sendo reto, sendo honesto até o final. Algumas pessoas até começam bem, mas se corrompem na metade do caminho, se distraem, passam a administrar de qualquer jeito ou passam a administrar de forma avarenta, cobiçosa, indo atrás de mais ganância. Deus espera que os filhos dele estejam do início ao final sendo mordomos com excelência, por excelência, para o nosso mestre. E o terceiro ponto que vai manter todos nós em paz, em equilíbrio e em contentamento é entender que quando estamos fazendo a nossa parte, não importa se ela é uma pequena parte, Deus vai fazer a parte dele. Confiar que Deus estará fazendo a parte dele. Ele prometeu que quando o buscarmos, Ele vai completar todas as coisas que nós precisamos. Entretanto, muitas vezes nós não estamos buscando a vontade de Deus, nós não estamos estudando a palavra de Deus, nós não estamos nos instruindo, nós não estamos nos dando ao trabalho de mergulhar nos 2.350 versículos e mais estudos sobre finanças. Queremos fazer uma oração rápida, queremos que tudo ao nosso redor seja transformado. Zacarias 4:10 traz uma lição que é a que eu quero deixar para você. Grave esta lição, traga ela à sua mente quantas vezes for necessário. Eu trago essa lição à minha mente muitas vezes, porque a minha alma, ela é teimosa, eu acredito que a sua também. O nosso espírito, ele está completamente alinhado com Deus, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela é favorável ao mundo, ela quer ir pelo caminho fácil. O versículo diz: aquele que despreza os pequenos começos não vai chegar a lugar algum. A fidelidade financeira é uma jornada. É um dia após o outro, é um mês após o seguinte, é um ano após o outro ano. São décadas após outras décadas. Não podemos perder a coragem, não podemos nos desviar. E se nos dermos conta
que nos desviamos em algum lugar, devemos rapidamente aprumar o caminho e retornar à estrada plana, à estrada reta, à estrada da verdade e da honestidade, à estrada que Deus nos entrega na sua palavra. Muitas pessoas olham para a sua renda e acham ela uma renda pequena, uma renda insuficiente, acha que ali tem poucos recursos para solucionar o seu problema financeiro. Começam até empolgadas, fazendo bem certinho o beabá que precisa ser feito, enxugar as despesas, definir qual é o custo fixo, renda extra, procurar fazer dinheiro adicional. Depois de um mês ou dois nessa labuta, ela acha que é trabalho demais para resultado de menos e elas param. Nós não podemos parar. Ainda que o trabalho pareça ser muito grande, que o resultado pareça ser muito pequeno, quando estamos fazendo esse trabalho grande e entregando este resultado pequeno a Deus, Deus vai chegar e vai fazer a parte dele. Eu e você não sabe quantos dias vai levar para Deus chegar. Precisamos ter em mente que não vamos desistir até que Deus chegue, até que Deus resolva tudo. Mas Deus vai resolver tudo quando tivermos provado que não vamos desistir de fazer a nossa parte, o nosso trabalho grande, e apresentar para Ele o resultado que é pequeno. Independente se você tem muitos recursos ou se você tem poucos recursos, o mesmo é exigido de você. Que você seja fiel com o que você tem. Se você tem muito, você precisa ser fiel com o muito. Se você tem pouco, você precisa ser fiel com o pouco. Isso é o que é exigido de você. Resista ao caminho mais fácil, que é desistir. Persevere, seja constante, seja diligente. Lembre das formigas. O seu alvo é livrar-se das dívidas e continuar livre delas até o final da sua vida. Não perca de foco. Não desista de continuar economizando. Não desista de continuar orando. Não desista de continuar estudando a palavra de Deus. Não desista de continuar pedindo sabedoria a Deus. Não desista de pedir a Deus oportunidades para fazer o seu rendimento aumentar. Não desista de pedir a Deus ideias criativas para criar renda extra para solucionar mais rápido o seu problema. Eu quero deixar essa palavra para fecharmos o nosso propósito de oração e de jejum. Ela se encontra em Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Casa aqui é a nossa família. Nós precisamos entender que Jesus está falando claramente que vai cair chuva, que rios vão se transbordar, que ventos vão soprar e que vão vir contra a nossa família com força. Ele não diz que vai vir um de cada vez, nem muito menos que eles vão vir de forma branda, leve, suave. Vão vir com tanta força que algumas famílias caem e se desmoronam e se arruinam. Tudo porque pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas na hora de colocar em prática, deixa a palavra para lá e vai atrás dos ensinamentos do mundo. Quando se derem conta, a família foi completamente destroçada. Esse não é o seu caso, esse não é o meu caso. Nós vamos estar constantemente voltando para Deus,
colocando os nossos olhos em Deus, ouvindo Deus, aprendendo com Deus. Mais de um estudo que eu trouxe para vocês falou profundamente comigo. Mais de um me chacoalhou. Mais de um fez com que eu fosse para Deus pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele que me ajude. Eu estou saindo desse propósito de jejum e oração feliz e satisfeita, porque eu estou cheia de instrução para seguir. Eu preciso praticar o que eu aprendi. Eu preciso colocar em prática hoje, amanhã, depois e mais depois e até o final da minha vida. Cada vez eu quero mais intimidade com Deus. Quanto mais eu obedecer a palavra de Deus, mais eu receberei instrução. Eu acredito que o mesmo está acontecendo com você. Você está cheia de instrução para obedecer, para gozar da recompensa de quem obedece à instrução, ainda que algumas delas pode ter descido de forma amarga, pode até ter lhe tirado o sono, pode ter lhe chacoalhado. Isto significa que você é uma boa filha, é um bom filho, que você está prestando atenção ao que o seu pai está falando e que você vai entrar no concerto e no prumo que ele tem para você. O poder de Deus já está lhe alcançando e está transbordando sobre os seus, sobre toda a sua família. Alguns de vocês me deram feedback no privado e eu agradeço. Todos aqueles que quiserem ainda contar o seu testemunho e dar o feedback é muito importante. É muito importante para você, é muito importante para a edificação da igreja. Algumas pessoas ao longo desse propósito concluíram etapas, estavam juntando dinheiro para comprar um carro e conseguiram a melhor oportunidade, a melhor oferta e já receberam o melhor carro. Outras pessoas tiveram a sua aposentadoria liberada, estavam esperando a assinatura de processos que foi liberado. Outras pessoas tiveram membros da família sendo completamente cuidados e poupados de acidentes seríssimos que iria trazer tragédias. Outras pessoas tiveram seus membros das famílias alcançados pelo amor, pela graça, pela cura e pela libertação de Deus. Eu aguardo que você me dê o seu feedback para que todos aqui possamos ser edificados com aquilo que Deus fez na sua vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, estamos chegando ao final deste propósito. Te entregamos mais uma vez as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso clamor, no sentido que o Senhor venha sarar a nossa família. Cura a nossa família, cura a nossa mentalidade, cura a nossa perspectiva, coloca em prumo o que devemos colocar em primeiro lugar. Traz libertação, Senhor. Liberta todos aqueles que estão aprisionados em qualquer tipo de prisão. Comportamentos compulsivos, falas compulsivas, pensamentos compulsivos. Todos esses merecem a tua misericórdia. Nós te apresentamos casos como aprisionamento na bebida, aprisionamento nas drogas, aprisionamento em enganos, aprisionamento em más amizades, aprisionamento em coisas que parecem boas, parecem do bem, mas que são contrárias à tua palavra. O Senhor é o único que pode ir lá e cortar as cordas. Mais uma vez eu te peço, corta as cordas do mal, corta as cordas das cadeias, quebra os grilhões, quebra as correntes, despedaça tudo aquilo que tem invadido a casa, a família do teu povo, para destruir e despedaçar a família. Despedaça a desonestidade, despedaça a mentira, despedaça o engano, despedaça a força de Satanás, a legalidade que Satanás tem para aprisionar a nossa família. Em nome de Jesus, entra com o sangue de Jesus, com o poder de Jesus, com a libertação que Jesus trabalhou por nós naquela cruz, nas nossas casas e nas nossas famílias. Te damos glória, te damos graça, temos certeza absoluta que grandes coisas o Senhor está fazendo a nosso favor. Temos certeza também absoluta que não conseguimos captar
tudo que o Senhor está fazendo, mas que ao longo dos dias e dos meses veremos a tua grandiosidade resplandecendo nas nossas vidas e nas nossas famílias. Deus abençoe cada um de vocês, proteja cada um de vocês, em nome de Jesus. Deixe sempre o seu legado. Aguardo cada um de vocês no nosso próximo propósito.